A todos. Boa tarde a todos e a todas. Parece que estamos cansados. Bom, depois de eminentes professores, vos vai falar um simples missionário que é bispo. Para falar de algo muito importante, porque um dos frutos talvez mais preciosos destes 100 anos de presença das Irmãs da Apresentação de Maria na Madeira, em Portugal, é nada mais, nada menos do que o contributo dado por elas à evangelização, à solidariedade e à educação em Moçambique. Muito bem, eu sou bispo de uma das 12 dioceses de Moçambique, a diocese de Tete, que é 125 vezes maior do que o território da diocese de Funchal, onde nós temos 125 vezes. Nós temos 101.000 quilómetros quadrados, um território maior do que Portugal, e continental e insular. E, infelizmente, não temos as estradas que temos aqui em Portugal. Então, Tete é aquela grande... Está aqui. Estamos no extremo ocidental de Moçambique, no Interland, fazemos fronteira com Malawi, Zâmbia e Zimbábue. 3.200.000 habitantes, dos quais cerca de 27% são católicos, cerca de 700.000 católicos, e para este imenso território, e tantos católicos, apenas tenho 70 sacerdotes. Pronto. Aqui, para conhecermos um pouco Moçambique, ao menos os que são portugueses conhecem, temos ligações históricas muito importantes com este país irmão, mas para quem não conhece muito, localiza-se na África oriental austral, tem quase 800.000 quilómetros quadrados, tem uma população de 32 milhões de habitantes, e os católicos são mais ou menos 9 milhões, cerca de 27% da população. As irmãs do apostolado da Apresentação de Maria chegaram no Maputo, então era Lourenço Marcos, no sul, na capital, e depois, alguns anos mais tarde, foram para o norte, Nampula, onde estão atualmente, na diocese de Nampula e na diocese de Nacala. E mais recentemente para Inhambane, já na zona sul de Moçambique. Então, caríssimos irmãos, não sei se consigo ler daqui, temos o dever de evocar a memória daqueles e daquelas que em Moçambique, antes de nós e ainda hoje conosco, evangelizam e promovem, através da educação e da promoção humana, a sua população, sobretudo os mais pobres. Muitas congregações em Moçambique trabalharam e trabalham. Uma delas é a congregação das Irmãs da Apresentação de Maria. A história da congregação das Irmãs da Apresentação de Maria, ela própria é um exemplo de caridade, de heroísmo, de sacrifício, e muito tem contribuído para o bem da sociedade moçambicana. Então, a minha exposição divide-se em duas partes. Vou dar mais importância à segunda parte. A primeira parte é o contributo das congregações missionárias na evangelização e desenvolvimento de Moçambique, e a segunda parte é o contributo das Irmãs da Apresentação de Maria, e sobretudo da Igreja Diocesana da Madeira, do Funchal, que muito tem dado à evangelização em Moçambique, como iremos ver. Então, os missionários chegaram a Moçambique indo para a Índia, e, de facto, a primeira evangelização propriamente dita a primeira missa celebrada em Moçambique foi em 1598, quando Vasco da Gama, na sua viagem para a Índia. Mas a evangelização propriamente dita começou em 1560. Então, o primeiro período de evangelização é entre 1560 e 1940. Diferentes tentativas de evangelização, com altos e baixos, também muito prejudicada por esta onda, ou que já recordamos, né, de anticlericalismo, de supressão. Começamos em 1759 com a expulsão dos jesuítas para o Marquês de Pombal,
depois a extinção das ordens religiosas em 1834 por Joaquim Manuel de Aguiar, Matafrades, e depois com a República novamente. Portanto, é uma história de evangelização com altos e baixos e com poucos resultados, entre 1560 e 1940. O segundo período, de facto, foi profundamente fecundo, num tempo já de reconciliação entre o Estado e a Igreja, sobretudo depois da assinatura da Concordata e do Acordo Missionário em 1940. Então, este período fecundíssimo de 25 anos que levou a Igreja Católica a ter uma presença capilar em todo o território de Moçambique, que é muito extenso, como vimos. Então, a evangelização sistemática e planificada a nível nacional, 1940, 1965. Foram um período também muito fecundo, chegaram dezenas de congregações religiosas, incluindo as irmãs, da apresentação de Maria. Depois, o terceiro período, da independência até hoje, são os últimos 50 anos, também muito sofridos, mas neste momento estamos numa situação, de facto, já de reconciliação com o Estado, com o Governo. Então, primeira evangelização. O primeiro missionário, digamos assim, a entrar em Moçambique foi este jesuíta, muito conhecido, o padre Gonçalo da Silveira, grande amigo de Camões. Camões, de facto, recorda o seu martírio nos Lusíadas. Ele foi para a Índia, foi o sucessor, como superior da província dos jesuítas de Goa, o sucessor de São Francisco Xavier. E depois de ter terminado o seu mandato como superior dos jesuítas no Oriente, ele veio como missionário para Moçambique, onde chegou em 1561, para converter, evangelizar o grande imperador, que era o Monomotapa, que tinha a sua sede no atual Zimbábue, entre Moçambique e Zimbábue. E ele passou por Tete e foi martirizado na fronteira entre o Zimbábue e Moçambique, em Tete, no dia 16 de fevereiro de 1561. Em seguida, outros jesuítas vieram, em 1609, iniciaram a evangelização do Val do Zambeze, que é a parte central de Moçambique, desembarcavam em Quilimane e depois seguiam o Zambeze até quase Angola, iam abrindo missões. Tudo terminou em 1759, com o decreto do Marquês de Pombal, suprimindo as missões dos jesuítas em Moçambique, o que constituiu um duro golpe para a evangelização. Contemporaneamente aos jesuítas, mas um pouco depois, vieram os dominicanos, os confrades do Frei... Onde está? José Luís, não está. Pronto. Então, também os jesuítas estiveram em Moçambique, sempre nesta região do Val do Zambeze, mas foi só também que não durou muito, porque depois da expulsão dos jesuítas, em 1834, Joaquim Antônio da Guerra, o Matafrades, levou à expulsão dos dominicanos de Moçambique e também dos irmãos de São João de Deus, que tem uma presença muito antiga em Moçambique, na zona da ilha de Moçambique. Só para ter a ideia do descalabro, né, da evangelização, em 1855 apenas 10 missionários permaneciam em Moçambique e 20 anos depois não havia um único missionário no interior. A sobrevivência da presença cristã dependia apenas do serviço prestado pelo clero diocesano de Goa, de que Moçambique era sufragânea. Em 1875, Moçambique dispunha apenas de 8 padres seculares, 7 dos quais eram goeses, em todo aquele território imenso. Portanto, praticamente a atividade missionária dos jesuítas, dos dominicanos, decaiu pela falta de missionários, descontinuidade. Houve um renascimento missionário muito importante no final do século XIX, não tanto por devoção do Estado ou da monarquia, mas depois da Conferência de Berlim, em 1885, em que não bastava ter direitos históricos sobre o território, era necessário ocupar, estar presente. Então, o governo português começou a interessar-se mais pelas missões, considerando-as centros de evangelização e civilização. Com esse propósito, criou o Colégio das Missões Ultramarinas de São Bom Jardim e abriu as portas das congregações missionárias. É então que os jesuítas regressam pela segunda vez a Moçambique. Em 1881, os jesuítas foram readmitidos em Moçambique
e desenvolveram uma intensa atividade missionária, sobretudo no então chamada Zambésia Interior, hoje que é a diocese de Tete e Climane. Para colaborar com os jesuítas na evangelização, chegaram as irmãs de São José de Cluny, em 1890. São as primeiras religiosas a chegar e a trabalhar em Moçambique. Aqui vemos a banda de música da missão de Boroma, na diocese de Tete, em 1890. E aqui são, sempre em Boroma, as irmãs, não há dúvida, né? Boroma, sempre Tete, missão de Boroma, as irmãs de São José de Cluny, com as alunas do internato feminino. Os franciscanos, outra ordem importante, chegaram a Moçambique a 3 de junho de 1898, precedidos pelas irmãs franciscanas missionárias de Maria. E da Beira, os franciscanos, de facto, deram um grande contributo à evangelização da zona sul de Moçambique, sobretudo os atuais dioceses da Beira, Inhambane e Gaza. Na véspera da implantação da República, em Portugal, em 1910, Moçambique contava com 70 missionários, 30 do clero secular missionário formados no Colégio de Sernais no Bom Jardim, 6 padres seculares, 25 jesuítas, 9 franciscanos, além da presença das irmãs de São José de Cluny e das irmãs franciscanas missionárias de Maria. Bom, esta parte da Revolução Republicana já vimos, né? Aqui temos as irmãs franciscanas missionárias de Maria com as alunas de uma das missões de Inhambane. Mas, neste período, digamos, a partir do ano de 1990, em que a relação entre o governo e a igreja missionária... Dizer que, em Moçambique, houve uma certa tolerância. Os jesuítas foram expulsos, as irmãs franciscanas missionárias de Maria foram expulsas, outras foram expulsas. Não foram expulsos os franciscanos, não foram expulsas as franciscanas missionárias de Maria por 2 razões. Primeiro, porque trabalhavam numa região, na zona centro, que dependia não diretamente da coroa, mas da Companhia Majestática de Moçambique. E também porque eles tinham organizado, já prevendo possíveis problemas, se tinham organizado como uma associação. Portanto, não eram consideradas ordem religiosa. Para o governo, né? Para o governo. Mas, em 1922, chegaram os monfortinos para a atual província de Cabo Delgado, as irmãs, uma fundação portuguesa, as irmãs franciscanas hospitaleiras da Imaculada Conceição, em 1922, as irmãs do Precioso Sangue, em 1924, os missionários da Consolata, a minha congregação, em 1925, estamos a esperar 100 anos de presença e missão em Moçambique, as missionárias da Consolata, em 1928, as irmãs, já se falou aqui o nome delas, as irmãs franciscanas de Nosso Senhor de Calais, em 1935, e os padres da Sociedade Portuguesa das Missões, em 1937, que é atual missionários da Boa Nova. Boa Nova. Em 1940, o governo português assinou a concordata e o acordo missionário com a Santa Sé, o que veio regularizar definitivamente a situação jurídica das missões e dar grande impulso à evangelização. E o Estado português fez um grande negócio com a Igreja neste acordo missionário. Isto é, não devolveu, não tudo o que foi expropriado em 1910 foi, digamos assim, devolvido às congregações religiosas. Não foi devolvido às dioceses. Então, como compensação, o Estado português financiou, entre aspas, a atividade de evangelização, confiando à Igreja o ensino escolar da população. Fez um grande negócio, um bom negócio, né? Financiava a educação da Igreja, mas, por outro lado, também não restituiu muitas das propriedades que tinham sido subtraídas à Igreja. Mas foi importante para a evangelização. De facto, em 25 anos, entre 1940 e a independência, a Igreja Católica se expandiu em todo o território nacional. Isso graças, sobretudo, à chegada de novas congregações. Primeiro, voltaram a Moçambique algumas congregações religiosas que iniciaram o seu trabalho, que já tinham
iniciado o seu trabalho em Moçambique e tinham sido expulsas de Moçambique. Concretamente, Companhia de Jesus, jesuítas, em 1941, as Irmãs de São José Cluny, 1942, a Ordem de São João Deus, 1943 e os Salesianos, em 1952. Para a vossa... Esta é a primeira escola do Niassa. Niassa fica no norte de Moçambique, a província maior de Moçambique. Esta é a primeira escola, em Mandimba, 1926. O Padre Calandre, missionário da Consolata, está ensinando a primeira escola. Novas congregações masculinas. Então, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, houve um boom, antes e sobretudo depois, de congregações masculinas e femininas que iniciaram a sua presença e missão em Moçambique. Por exemplo, masculinas, Congregação da Missão, Vicentinos, 1940, Sacramentinos, 46, Missionários de África, 47, Dionianos, 47, Combonianos, etc., etc. E novas, sobretudo, congregações femininas. Então, aqui aparece o nome das Irmãs da Apresentação de Maria. Então, as primeiras, de facto, foram as Irmãs da Apresentação de Maria, 1941. As Filhas da Caridade, Vicentinas, 1942. Pronto, estão aqui todas, até 1970. Então, só para ter uma ideia, em 1974 havia em Moçambique 559 padres diocesanos religiosos, dos quais 33 moçambicanos, 212 irmãos leigos, dos quais 35 moçambicanos, 1.313 irmãs religiosas, das quais 195 moçambicanas. Algumas já também das Irmãs da Apresentação de Maria. Como vimos, elas também partilharam o seu carisma e se abriram muito cedo à formação de irmãs moçambicanas. Os institutos religiosos masculinos eram 18, em 74, portanto, na véspera da independência, e os femininos 38. Os religiosos e religiosas deram um contributo essencial para o crescimento da Igreja Católica e o desenvolvimento do povo moçambicano, sobretudo no setor da educação e da saúde, e num espaço de tempo muito curto e num contexto sociopolítico nem sempre favorável, porque a partir de 1964 começou a guerra colonial. Bom, aqui tem, em poucas palavras e números, as instituições de ensino e de promoção humana que a Igreja Católica tinha. E vê-se também o crescimento do número de católicos. Em 1927, os católicos de Moçambique eram 40 mil. Em 1953, eram 292 mil. Em 1974, 1.500.000. Hoje, já disse, são 9 milhões. Estamos a trabalhar. Terceiro período, a independência até os nossos dias. Acabamos de celebrar 50 anos de independência de Moçambique. E foi um tempo muito difícil. Logo a seguir à independência nacional, o governo moçambicano, de inspiração marxista-leninista, procedeu à nacionalização das instituições da Igreja Católica, nomeadamente escolas, centros de saúde e outras obras de promoção. Muitas irmãs da Apresentação de Maria, como de outras congregações, ficaram sem emprego, porque as escolas foram nacionalizadas. Quanto? 3 minutos? Opa, então tem que saltar muito. Mas pronto, graças a Deus, muitas congregações estão chegando a Moçambique. Domo é na Diocese de Tete. Bom, contributo das Irmãs da Apresentação de Maria na Evangelização e Promoção Humana em Moçambique. Um grande contributo. Tem que saltar, porque senão... Ora bem, e um grande... devemos de facto agradecer ao Cardeal Dom Teodósio Clemente Gouveia, natural da Madeira, que tinham uma relação muito próxima com as Irmãs da Apresentação de Maria, como já escutámos esta manhã, o qual foi nomeado bispo de Moçambique, de toda a prelazia, todo o Moçambique, em 1936, e chamou muitas congregações, incluindo as Irmãs da Apresentação de Maria. Bom, da Diocese de Funchal, só para dizer o contributo da Madeira à evangelização em Moçambique, a Diocese de Funchal enviou para Moçambique 24 missionários, dos quais 2 bispos, o Cardeal Teodósio Gouveia, arcebispo de Lourenço Marques, Maputo, e Dom Manuel Ferreira Cabral, bispo da Beira.
destes sacerdotes diocesanos e estas congregações. Enquanto que irmãs, 242. Falta aqui as irmãs, que não sei como é que não apareceu aí, mas as irmãs vitorianas enviaram para Moçambique, desde a sua chegada em 1938, e foi uma congregação fundada na Madeira, 140 irmãs missionárias. Em segundo lugar, as irmãs da Apresentação de Maria. Contabilizei 61 irmãs enviadas para Moçambique. Depois, as Filhas da Caridade. Estou a falar de congregações que estão presentes aqui nesta diocese. As Filhas da Caridade, gente, 11. São José Colónia 8. E depois dos locais de proveniência, o Machique está em primeiro lugar com 37 missionários enviados para Moçambique. Hoje a situação está muito mudada, a crise vocacional e o espírito missionário também diminuíram bastante na terra madeirense. Todavia, num contexto socio-religioso em plena transformação, este passado missionário, rico e fecundo, não pode ser apenas visto como algo que está para trás, mas antes uma experiência eclesial exemplar que caminha lado a lado com o presente e nos serve de inspiração e é motivo de agradecimento e louvor. Convido os historiadores da Madeira, vi que há grandes historiadores, a fazer uma boa biografia sobre o cardeal Teodósio de Gouveia. De facto, um homem que deu muito à Igreja em Moçambique, deu muito aos moçambicanos. As primeiras irmãs que foram, não tinha a foto da irmã Maria da Graça, mas pronto, fica a Maria da Trindade. Mas a irmã, como vimos, foi do grupo pioneiro em 1945. Faziam parte deste primeiro grupo as seguintes irmãs: Maria da Conceição de Jesus Ornelas, Maria da Graça, Maria da Eucaristia, Maria Sanguínea, Maria Auxiliadora. Ok. O primeiro compromisso pastoral que assumiram foi a direção do Colégio Dom António Barroso, em Lourenço Marques. E daí, de facto, a sua presença se expandiu. Em 1948, iniciaram a sua presença na missão de Magude, sempre na atual Diocese de Maputo. Em 1956, na Namacha, também Arquidiocese de Maputo. Em 1963, na Machava, com os missionários da Consolata, sempre Maputo. Em 1964, portanto há 61 anos, rumam para o norte de Moçambique para trabalhar na Diocese de Nampula. Portanto, aqui é a foto, não sei se se reconhece aqui alguma irmã, mas pronto, são irmãs da Apresentação de Maria, no Colégio Dom António Barroso. Então aqui está um pouco o que fizeram em cada missão. Missão de São Jerónimo de Magude, na Macha, depois na Macha, Paróquia Sagrada Família, Benfica, Nampula já, Escola de Formação de Professores, Anchilo, Paróquia Santa Maria, Liupo, Corrane, e há várias irmãs aqui que trabalharam em Moçambique, né? Então sabem mais do que eu. Mas como eu digo, porquê é que escolheram um estranho para falar da vossa presença em Moçambique? Eu acho que é muito bom que sejam os outros a falar de nós, né? Sobretudo a falar bem de nós. Então as irmãs estão no Maputo, mais recentemente em Inhambane e Nampula, no norte. Este é Nampula, né? A última abertura, a penúltima, é na Diocese de Inhambane, Quicico, mas ultimamente abriram também na Diocese de Chimoio, próximo de Tete. Eu já os convidei há muito tempo para Tete, mas ainda estamos à espera. Bom, está aqui a Superior-Geral, eu vou... Muito bem. Dizer, o carisma também se realizou em Moçambique, a vida religiosa em Moçambique está muito forte, já praticamente todas as irmãs em Moçambique são moçambicanas e também precisam ir para fora, ser missionárias. Conclusão, e termino. A celebração do centenário da presença e missão das irmãs da Apresentação de Maria em Portugal de Madeira coincide com os dois importantes eventos que estamos celebrando: o Jubileu da Esperança e os 50 anos da Independência Nacional de Moçambique. No contexto atual, marcado por uma forte tensão sociopolítica, por uma crise económica e social em Moçambique, os religiosos e religiosas, como no passado, têm que ser testemunhas de esperança e consolação. Este é um tempo decisivo de escolhas e conversão. Todos são chamados a participar e a dar o melhor de si mesmos, na humildade, na generosidade, na integridade, no altruísmo, em nome do bem comum,
como no passado, os religiosos e religiosas devem continuar o seu contributo. Para isso é necessário saber usar e fazer sempre melhor. E obrigado. Estas são as